Fala galera, boa noite. Aqui é o Eduardo Roosevelt do Nariz Solidário. Estamos aí com 5 minutinhos de atraso, mas estou aqui por problemas técnicos. Hoje nós vamos falar com duas pessoas maravilhosas, extremamente importantes para mim e que são pessoas que eu tenho como referência principal em processo seletivo e foram as pessoas que fizeram a gente repensar, não só eles, mas um monte de gente, mas fizeram a gente repensar o que era um processo seletivo dentro de um grupo que atua como palhaço, como voluntário, na categoria de voluntário, dentro de ambientes hospitalares. Então, essa conversa de hoje será maravilhosa, que é com o Bruno Mandaloso e com a Michele Vaz, que também são palhaços incríveis. Aqui atrás, hoje no cenário, estou no quarto do meu filho, né? Esse home office está deixando a gente louco. E estou aqui no quarto do meu filho com as obras de arte dele, então está extremamente artístico. Daqui a pouco ele chega aqui e manda eu embora. Mas a gente vai lidando com isso. Eu vou dar um oi para vocês aqui, pra galera. Deixa eu dar um oi para vocês. Lembrando que se você sabe de alguém que gostaria desse tipo de assunto, quer falar sobre o processo seletivo nesses grupos, tanto quem é membro, quem atua, quanto quem é líder, pega esse aviãozinho aqui embaixo, manda para essa galera que ainda dá tempo, manda aí para uns 5 amigos que você conhece que pode interessar esse assunto e vai ser um momento bem bacana para nós, beleza? Deixa eu dar um oi aqui para vocês, a Jo, que já entrou aqui, a Vicky, Newton Cris, o Edu Lima, Paçoca, Claudino, Lorena, Frederico, Larissa, eu conheci ela aqui em Curitiba e ela é do SOS também, do SOS Doutores Palhaços, inclusive que o Bruno e a Michele cofundaram. Quem mais? Genebita, Jefferson. O Jefferson Bertoldi, que está aqui também, ele é uma das pessoas que inspiraram no nosso processo seletivo, que inclusive, para quem não sabe, o Nariz Solidário foi premiado em 2019 como melhor gestão de voluntariados do Paraná no programa Impulso, né? Foi um prêmio promovido pelo programa Impulso pela IRPC, que inclusive a gente cita os especialistas da alegria na condução do Jefferson Bertoldi, e também a gente cita o SOS Doutores Palhaços com o Bruno e a Michele como nossas inspirações para criar o nosso modelo de processo hoje, que dura cerca de mais ou menos um mês, né? Que fez com que a gente mudasse a qualidade, aumentasse a qualidade do nosso processo, as pessoas ficassem mais tempo com a gente e principalmente transformassem as suas próprias vidas e tivessem mais compreensão do que é o processo como um todo do trabalho dentro de hospital, o que é uma organização, o que é trabalhar enquanto voluntário, né? O que é trabalhar numa organização como essa. Então, assim, foi um processo muito bonito, lindo, que para mim, inclusive, a gente implantou muitas coisas em 2019. Nós tivemos um avanço e uma crescente na qualidade e no pensamento sobre o trabalho como um todo. Hoje a gente tem uma equipe muito linear com relação a esse tema. Então, vai ser lindo. Quem mais está aqui? Arthur Coisado. Ô, Coisado. Que legal, Coisado. É nome massa esse. Gisele, Arthur, Gabi. Galera, vai dando um oi aí, dizendo de onde que vocês são, de que grupo que vocês são, que hoje o papo vai estar massa. A Cleide está aqui, o Bruno e a Michele já estão aqui também. Coisado, oi lá. Batata e Flor estão falando de Portugal, tomando vinho do Porto, da cidade do Porto. Trupe, humanização e assim por diante. Bom, então sem mais nem longas, já temos 20 pessoas, muito obrigado pela audiência. Eu vou chamar aqui o Bruno e a Michele, que são maravilhosos. Gente, já prepare as perguntas que vocês têm para fazer, as suas dores, as suas ansiedades, as suas alegrias com relação ao processo seletivo. Compartilha com a gente aqui, tá? Lembrando também que a gente tem colocado todas as lives que a gente tem feito, a gente tem salvo, depois colocado no nosso canal do YouTube, que é lá, YouTube, vai lá, escreve Nariz Solidário que você já vai achar. Só tem a gente no planeta, olha que maravilha. A gente pesquisou muito esse nome para achar. Vamos lá? Então vou convidar aqui nossos digníssimos amigos maravilhosos que já me pediram a solicitação, porque eu devo estar falando muito. Eu já aceitei aqui, vamos aceitar. Bom, com aplausos, gritos e entusiasmo, o senhorito Bruno e a senhorita
Michele aqui embaixo. Oiê! E aí? Olá. Muito boa noite. Boa noite, galera. Tudo Muito bem? boa noite. Muito obrigado por vocês. Bruno, te amo. Que saudade. O nosso papo, então, hoje é para falar sobre esse negócio tão importante que é o processo seletivo de um grupo que atua. A gente vai focar um pouco mais nesse lugar, né, de voluntário, que é o grande número e demanda no nosso país de grupos, né? E aí eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, já dizer para vocês que eu estou extremamente feliz de ter aqui vocês comigo. Pessoas que. Falso. Eu sou, Falso, a gente está sempre junto. sou muito falso. Falso de estar sempre junto. A gente está junto o tempo inteiro, gente, mesmo que online, tá? Chamaram vocês de perfeitos, né? Ai, É, que maravilhoso. Oi, Denise, dá um oi aqui pro jurídico do Nariz Solidário também. Olha, hoje nós estamos com uma audiência maravilhosa, gente. Manda pra mais gente aqui, ó. Manda pra mais gente. Tem gente que precisa ouvir o que nós vamos falar, principalmente os líderes, mas principalmente também as pessoas que atuam nos hospitais. Eu tô falando assim muito rapidamente porque a Michelle anda falando assim devido a um exercício palhaçístico e eu tô copiando ela, falar assim O que aleatoriamente. é que eu perdi? Você anda O falando quê? assim, meio maluca, assim, fazendo vídeos falando assim aceleradamente. Eu tô Ah, copiando você porque ó, parece que fica bom, né? entendi. Ó, o Jefferson falou aqui que vocês são um casal excelente, especial, potente, profissional, mas umas coisas que eu menti. Jeffer. Tem algumas pessoas que eu paguei para falarem Ah, isso. pagou, né? Pagou de forma online, fez um depósito, Vou fez um depositar TED. depois. É com vocês. Você faça a pergunta, porque você sabe que eu sou meio atrasada. Ah, é para se apresentar. Bruna, aparece mais próximo aí do vídeo. Eu tô tentando aqui, ó. Já falaram pra eu dizer assim, pra eu dizer chega, tá bom, chega. Tá dando uma travada aí. Tá me ouvindo? Travou? E tá bem. Travou? Oi, oi, Então, oi, boa oi. noite a todos, amigas que estão aí. Nicolas. Eu sou a Miki, né? Meu nome é Michele, mas meus amigos me chamam de Miki, então se você é uma pessoa doida, louca, varrida e quer fazer parte do mundo melhor, pode me chamar de Miki, que você já é meu amigo. E eu sou o Bruno e as pessoas me chamam de Bruno. Mas eu tô aqui junto com a para falar com os amigos. Com as amigas. Ah! Vamos lá. Apresentem-se. A A ideia é gente vocês está se fazendo. apresentarem, né, falar do processo seletivo de vocês, um pouquinho do que é o grupo, como que vocês chegaram nesse lugar, quais são as potências que vocês enxergaram e assim por diante. E eu vou acompanhando os comentários. É, Então, a gente começou. Vou falar meio do começão, se eu estiver falando muito, você breca e pede, tá? Você sabe como é que eu sou, você me conhece. Meio prolix. E quando eu era criança, eu queria ser atriz e médica ao mesmo tempo. E aí, esses tempos, olhando minhas coisas assim, de criança, diário, essas coisas, eu achei coisas que eu escrevia assim, eu quero ser médico da alegria, eu quero cuidar das pessoas com carinho, com riso. E eu nem sabia que existia doutores da alegria e tudo mais nessa época, né? Aí, em 2003, estava passando uma novela na Globo que o Paulinho Vilhena, ele interpretava um palhaço que era do elenco dos Doutores da Alegria. E coincidentemente, na mesma época, uma amiga nossa teve diagnóstico de câncer. E aí a gente começou a visitar ela no hospital. E como ficava lá na enfermaria de imunodeprimidos, né? Eu comecei a falar com outras pessoas que estavam no quarto com ela. E aí eu falei, ai, Bruno, a gente namorava na época. Eu falei, vamos fazer um projeto e ir no hospital e levar alegrias para as pessoas. Quem sabe a gente pode até rezar para as pessoas. Que A gente namorada quer doida é essa, alegria. hein, Bruno? Tá louco, hein? Cara, isso é só o começo, cara. Isso é só o começo. E aí eu até levava cartãozinho para as pessoas. Teve umas pessoas que até hoje eu vejo ainda que da enfermaria que a gente ainda ficou meio conhecido assim.
Aí eu queria saber da vida das pessoas que estavam lá internadas e tal. Só que é, deu um ano e eu queria fazer mais, queria ampliar o trabalho, mas aí o Bruno falou: ah, não, daqui a um tempo a gente vai casar, então assim, pô, a gente já trabalha bastante, não dá pra fazer um trabalho voluntário agora. Eu falei: então tá. E aí ela também faleceu. No final de 2004, logo depois que a gente casou, ela acabou falecendo. E aí a ideia, tipo, meio que, assim, nossa vida virou de cabeça para baixo depois que a gente juntou as escovas de dente, assim, de uma forma que eu vou te contar. E aí ficou adormecido. Até que no comecinho de 2018 eu tava pesquisando uns vídeos na internet, assim, e encontrei um vídeo que era um clipe do André Valadão, Sou Feliz. E nesse clipe aparecia os Ministros da Alegria de Belo Horizonte. E aí eu olhei e falei: nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero me vestir de palhaço, eu quero ser palhaço no hospital e tal. E aí comecei a pesquisar e consegui falar com o Bruno Barroso, que era do elenco. Esse projeto é um projeto da Igreja Batista de lá de BH. E eu falei com o Bruno, que era artista e coordenava esse grupo, né? Até um que faz parte do elenco que está até hoje, que é o Beto, ele foi o Bozo, não me lembro bem se ele foi o Bozo, alguma coisa assim. E aí, eu conversei com o Bruno e falei: olha, Bruno, eu queria fazer esse projeto, como é que funciona? Foi aí que o Bruno falou assim para mim: viu, não é brincadeira, qual que é seu objetivo? O que que você quer? E aí ele falou assim: ó, é isso, é isso. Ele já tinha estado num evento, acho que foi em 2006, dos doutores, alguma coisa que foi promovido. E ele falou: olha, você tem que estudar para ser palhaço, artista, você tem que estudar, não é só colocar o nariz. Eu falei: eu não sabia que funcionava assim. Ele falou: antes de mais nada, vai estudar. Aí o que que eu fiz? Fui estudar. O que eu tinha de material que era online, que era internet, eu fui buscar, eu estudei. Aí, vendo, né, tem o Pat Adams, a linha do Pat Adams, estudei a diferença, procurei Uhum. doutores e tal. E no final de 2018, no dia 5 de novembro, a gente fez a primeira visita. Só que assim, como eu sabia que não podia ser feito de qualquer forma, eu sabia que tinha que ter, existia um nariz específico, que não era aquele nariz de plástico e tudo mais, a gente tava sem grana para isso, né? Então, A gente só tinha. fazendo um parênteses aí, aproveitando a moto que passou aqui também, é, é interessante você trazer que, assim, houve uma pesquisa, ainda que você não conhecia, né? Vocês foram atrás, começaram a pesquisar o que, que era o trabalho para entender minimamente qual que era a responsabilidade de estar no lugar que vocês queriam estar. Mesmo É, sem ter muita gente próxima de vocês que conheciam, né? então, quando eu vi que, tipo, era grande, quando eu fui pesquisar Doutores da Alegria, eu falei: meu, é grande. Só que o que que eu queria? Eu queria implantar o projeto aqui na cidade, porque eu fiz uma pesquisa no hospital e eu descobri que, assim, os projetos começavam com os acadêmicos, Uhum. eles se formavam e os projetos acabavam. Não existia uma regularidade, não existia nada profissional acontecendo. Sim. Então, não tinha uma pesquisa mesmo em cima disso. Eu pensei: bom, eu não sou atriz, eu não sou palhaça, eu vou trazer os Doutores da Alegria para minha cidade. Daí eu, ingênua, cliquei lá, né? Como é que faz? Quando eu vi a estrutura, eu falei: meu, não dá. O que que eu posso fazer? Montar um projetinho básico e levar no hospital e oferecer, né? Só que Sim. aí a gente ficou quase um ano estudando isso, mas aí teve a ideia que, assim, precisava de dinheiro para iniciar o projeto, né? E aí, aí foi aí que eu falei: ah, Bruno, tem esse projeto e tal. O Bruno falou: não, não dá, a gente não dá, a gente não tá numa... Na verdade, sim, cara, é maluca, velho. É totalmente fora da casinha. O que aconteceu? Ela chegou pra mim na primeira vez, um pouco antes de casar, já tava namorando, ela falou assim: ah, vamos fazer visita no hospital. A gente, tipo, guardando grana pra começar a nossa vida e tudo mais, é inviável, né? E depois, na maior crise financeira que a gente tava, assim, que a gente tava muito ferrado, ela falou assim: ah, vamos fazer visita no hospital voluntário. Eu falei assim: cara, louca.
É maluca, tipo, como é que a gente vai fazer visita voluntária no hospital agora? A gente precisa de grana, a gente precisa trabalhar, a gente precisa. Sim, E aonde que a gente só parou, cara? No hospital, né? Porque você viu que quem manda na relação, entendeu? Não, e aí o que que rolou, né? Ele falou assim, não, tudo bem. A gente, eu não vou falar não pra você de novo, né? Vamos fazer assim. Se você conseguir tudo isso aí que você quer, porque eu cheguei com uma lista de coisa, né? Ai, a gente vai sim, precisar de bolha de sabão, a gente vai precisar de nariz, a gente vai precisar de maquiagem, jaleco e tal. Daí ele falou, ó, a gente não pode comprar. Então, se você der um jeito de conseguir dinheiro sem a gente pôr a mão no bolso, eu vou com você. Só que o que que ele pensou? Que eu não ia conseguir, que eu não tinha de onde tirar, que eu não ia dar um jeito. Se lascou, né? Então, disso sai o resultado assim: nunca na vida subestime o que uma mulher pode fazer. Porque ela pegou e ela mostrou bem certinho que ela queria uma mulher, não, mas sim um ser humano. Que ela mostrou bem certinho que ela queria e que ela foi atrás e conseguiu fazer. Só que na época usou da tua paixão e do poder de sedução dela. eu fazia terapia Usou, psicológica. usou a voz. Usei a minha voz. Eu fazia terapia. E aí, pro psicólogo, eu cheguei assim, chateada. Um dia eu falei: olha, e aí, Miki, como é que foi? Como é que tá? Eu falei: olha, eu tô com uma ideia. E você já deve ter ouvido falar que é palhaço do hospital. Ele, claro, não sei o quê. Mas só que tem uma coisa: eu já sei como é que eu vou fazer pra arrumar esse dinheiro. Eu vou fazer pirulito de chocolate para vender, porque eu vi um tutorial na internet que é fácil, fácil fazer. Aí eu falei, só que tem uma coisa, da onde que eu vou tirar o primeiro chocolate se eu não posso usar dinheiro, se eu não posso pedir para ninguém, né? Porque assim, quem é palhaço, você sabe, você vai chegar para tua mãe e falar Sim, assim, viu mãe, você me empresta aí que eu vou virar palhaço. Tipo, né? Hoje é até mais divulgado, mas há 13 anos atrás, hoje ainda é louco se falar que vai largar tudo para virar palhaço, é sim. louco, né? E aí ele olhou para mim e falou assim: então eu vou te ajudar, porque meu pai é dono de uma distribuidora e vende chocolate, eu vou te dar a primeira barra. Eu falei, nossa. E daí daquela barra eu fiz 30 pirulitos de chocolate. E aí Aí eu começa a cheguei. empreender com palhaço. Nossa, quando meu nariz chegou, quando minha Total, né? maquiagem chegou, quando as Só coisas que o problema, chegaram. Edu, é o seguinte, cara. Ela foi lá e fez 30 pirulitos de chocolate. Aí eu peguei ele assim, cara, com 30 pirulitos de chocolate vendendo R$ 1, ela não vai chegar em lugar nenhum, né? Aí ela foi lá, vendeu R$ 1, cada um comprou 2 barras de chocolate, fez 60. As pessoas compravam meu pirulito no hospital, a Aí, enfermagem cara, comprava meus ela pirulitos. começou a fazer uma PG, cara, de número de pirulito, cara, daqui a pouco eu vi ela vai conseguir. Aí eu tinha que atrapalhar, né, cara, porque até então eu achei que ela não ia conseguir. Aí eu comecei a comer o chocolate, cara. Mas eu não dava conta de comer tudo aquilo de chocolate. Só que o mais legal, assim, a gente não tinha dinheiro para comprar figurino, não tinha uma base ainda, conhecia muito a teoria. E aí, quando a gente foi para o hospital, o primeiro dia, no dia 5 de novembro de 2008, e o Ó, Bruno foi, assim, o Bruno foi obrigado, né? E ele foi todo marrento ainda. Quando a gente acabou, foi horrível, né? Foi terrível, assim, a experiência. Quando a gente aquela acabou, expectativa. assim, foi tenebroso, mas foi bom, sabe? Quando a gente terminou, porque, assim, as pessoas, quando elas não conhecem a qualidade do negócio, elas acham lindo. E esse é o perigo de Sim, um palhaço mal, não qualificado, de alguém que naquela não sabe época o que era está muito fazendo. novo também, né? Tinha. Não é todo mundo que conhecia os Doutores da Alegria e tal, né? Naquela época acho que não tinha nem o. Já tinha saído o Tinha acabado de doc sair. dele? Tinha acabado de Já sair o filme, tinha, cara. já tinha. E aí, o Bruno pegou e falou assim: nossa, que incrível isso que acontece, como as pessoas se conectam, como é legal, como as pessoas. Miki, a gente não pode mais parar de fazer isso. Aí Foi mordido, né? foi um ano, E aí, aí e aí, e depois aí um. nasce. E aí nasce esse grupo maravilhoso que a gente conhece, que é o SOS, né? Então, aí a gente ficou um ano, eu e o Bruno, até que um ano depois a gente encontra um médico no corredor do hospital
só com essa escala semanal, que tinha participado de um curso com doutores em São Paulo, quando ele fazia a especialização. E aí ele fala, nossa, mas vocês parecem muito. Aí a gente fica, nossa, parecemos com doutores, puta, né? E aí ficamos, né, igual pinto no lixo, como fala. E aí ele falou, meu, por que vocês não abrem uma ONG? Tem tudo para dar certo e tal. E a gente começou a ficar amigo desse médico. Ele começou, um dia a gente levou nossa filha no pronto-socorro lá e ele atendeu. E aí ele falou assim, olha, eu sei o duro que vocês dão, eu atendo ela para vocês sempre que ela precisar, porque ela tinha alergia respiratória. Uhum. E a gente foi ficando muito próximo dele. E aí, quando foi no final de 2009, duas crianças tiveram um diagnóstico de meningite em outro hospital e chamaram a gente lá. E aí, quando a gente terminou a visita com as duas crianças, a assistente social estava esperando na porta e falou assim, vocês precisam vir fazer isso no hospital. E foi aí que o negócio cresceu, porque aí, em um ano, a gente ficou só em um hospital. Depois a gente passou para um hospital, só que era adulto, tinha ala adulta, e a gente nunca tinha trabalhado com adulto. Então foi toda uma pesquisa nova, né? Sim, diferente, né? Um O adulto mês, tem outro time, né? um mês depois, outra assistente social de um instituto oncológico que é do lado desse hospital falou, viu, eu sei que vocês estão aqui nesse hospital, eu preciso que vocês vão fazer esse trabalho lá. E aí, de um hospital foi indo pro outro. Isso aqui era engraçado, cara, porque o que acontece? Até então, a gente ia em um hospital só, a gente ia uma tarde na semana pro hospital. E era uma tarde que a gente tinha um intervalo no trabalho e tudo mais. Só que daí já foi para uma segunda tarde. Aí mais uma manhã. E a gente começou a largar alguns trabalhos ali para poder fazer o trabalho voluntariado. E o mais legal, cara, é que todo mundo apoiava a gente, né? Tipo, são dois Sim. loucos que estão largando tudo para poder fazer um trabalho de voluntário. Aí assim, ó, pra gente tentar trazer até, dando um pulo, porque assim, vocês passaram por todo esse lugar de criação, de inexperiência, de não saber o que que era, numa certa frustração também de entender que precisava de cada vez mais estudos e começaram, acho que, sentir já esse peso da responsabilidade do trabalho já de cara, de início, né, com as próprias referências que vocês foram buscar. E aí vocês chegam hoje num lugar de um processo seletivo que eu particularmente sou muito fã, né? Que a gente implantou muita coisa aqui, a gente troca muito isso. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desse lugar que vocês saíram, mas já entrasse no tema que é o processo seletivo. Quando que vocês fizeram o primeiro processo e qual foi esse salto que vocês deram para ter um processo hoje que dura um ano, que é um processo que começa com muita gente, fica só quem realmente tem um compromisso, esse treinamento contínuo que vocês trabalham, que a gente também acabou aplicando aqui, né? Então, assim, hoje dos grupos de voluntário que eu conheço, vocês são mais artísticos, né, e mais sérios com relação à palhaçaria no quesito de engajamento com o voluntário e na técnica também. Né? Então, eu que estou muito próximo de vocês, eu posso dizer isso. Queria que você já trouxesse para esse lugar do tema, como que vocês chegaram nesse lugar. Na verdade, é assim, o que acontece? Depois que a gente começou, até para dinamizar, para chegar até o tema, quando a gente começou a visitar mais hospitais, a gente começou a perceber que a gente não tinha como dar conta da demanda sozinho. A gente chegou a fazer os 5 dias da semana, a gente estava trabalhando, porque tinha uma demanda muito grande e a gente já não conseguia falar não. Porque, tipo, tinha criança que não queria tomar remédio se a gente não fosse visitar. Sabe? Então, assim, eram umas coisas assim que a gente não imaginava que ia ter essa repercussão, na verdade. Então a gente começou a perceber a necessidade, a gente já tinha acabado de no caso, formalizar a organização, feito a formação dela, todo aquele início de ONG que é louco de burocrático, você sabe bem disso. A gente já tinha Bruno, fala um formalizado pouquinho mais próximo, a galera tá falando que teu áudio está bem baixo. Vamos ver. Então daí o pessoal começou a gente já tinha formalizado a ONG, só que assim, a gente já não estava mais dando conta de visitar tantos hospitais, só eu e a Miki. A gente estava indo a semana toda para o hospital, de segunda a sexta, manhã, tarde, a gente saía de uma escala de manhã
e ia direto para uma tarde e tudo mais, e então aquilo começou a ficar um pouco penoso, assim, muito pesado, e a Sim, gente não tinha a mesma estrutura para ir estar E indo eu e a Nick assim, só. eu acho que não, a gente poderia ter ficado só os dois, elaborado um processo e ter ficado só os dois. Só que todo mundo sabe que quando você entra em contato com a máscara do palhaço, isso traz um crescimento, ainda mais atuando dentro do ambiente hospitalar, e a gente tinha muita coisa para compartilhar. Em agosto de 2010, quando o Doutores fez a primeira seleção para o Palhaços em Rede, a gente se inscreveu e passou. Então, assim, quando a gente foi para lá, a gente viu que estava no caminho certo, sabe? Só que assim, também foi bombardeado de coisa que a gente escutou coisas reais, sabe? A gente não era sim, artista. sim, Eu nunca vou esquecer da classificação e do lugar que a gente ficou, assim, da separação dos grupos, mas aquilo eu acho que era uma provocação para você olhar e falar assim: sim. vocês querem continuar? Querem fazer bem feito? O que que vocês querem? E a gente saiu de lá e falou assim: não, é isso que eu quero fazer. Então, no final de 2010, a gente abriu o processo seletivo. Em 2010, no começo de 2010, a gente já tinha ido daí para Belo Horizonte fazer o primeiro curso de palhaço com aquele grupo que a gente viu no que eu vi no YouTube. Uhum. E aí, então no meio do ano a gente já vai para São Paulo. E em 2011, enquanto a gente elabora, já estava acontecendo o primeiro processo seletivo, a gente foi num congresso com o Pet Adams, então a gente queria entender essas linguagens, né? Doutores, profissional, pet, o que rege tudo isso, como que funciona. E aí nasceu em 2011 a primeira turma, né? E desde lá, a base do processo seletivo que a gente usa é o mesmo. Qual que é a premissa da organização que sempre permeou, que direcionou a gente, tanto no processo seletivo, mas assim, a base que a gente formou essa ONG, que é a essência. Uhum. Então, nosso objetivo é fazer o bem. Sim. O amor é uma das nossas bases. Então, assim, então eu preciso fazer o melhor que eu tenho para fazer. A Eu Cleide preciso. perguntou quantas pessoas estavam nesse processo lá na época, só fazendo um parênteses com vocês. Quantas pessoas vocês iniciaram o processo? Olha, a primeira pessoa que entrou fora até de processo, nós começamos em 3 pessoas no hospital. Um, no caso, que foi para tocar um instrumento musical, e eu e a Mick na primeira visita. Esse que entrou com a gente acabou Coitado, saindo. ele entrou em pânico, ele desistiu no Travou, primeiro dia. travou. Foi muito legal, assim, porque os pais das crianças que estão infantil, eles pegavam e tiravam sarro dele direto, falavam assim, viu? Mas muda de assunto, palhaço, porque ele não conseguia falar nada. E assim, ele travou com o violão, assim, Sim. e ficou o tempo todo assim. Você lembra Então, quantas pessoas? no primeiro processo. Então, aí, no primeiro processo seletivo, nós tivemos uma inscrição de 22 pessoas. Dessas 22 pessoas entraram 12, que Que boa passaram pela memória. seleção. Na parte de seleção eu sempre tenho os dados meio na cabeça. Então, dessas 22 pessoas entraram 12, por sinal, uma pessoa continua até hoje na organização. Isso a gente está falando de 2011, faz Sim. 9 anos. Aí, em 2012, a gente fez a segunda seleção. Dessa segunda seleção já foram 32 inscritos. E desses 32 inscritos ficaram 14. Nossa. Já ficaram mais. Só que daí já teve toda. Porque o que acontece? Sim. Ficaram da primeira seleção, mas aí pelo tempo, durante o ano, um outro vai Sim. afastando e tudo mais. É, mas é um número expressivo, assim, de quem fica, né? E aí Sim, eu acho que dá para voltar, linkar ali para voltar qual que era a essência, né? Qual era a essência, então, que vocês estavam aplicando, né? É porque eu sou muito grata, assim, sabe? Por ter encontrado pessoas que deram uma base legal pra gente, que a gente conseguiu Sim, absorver conhecimento. Eu não posso, o Raul é uma das pessoas que, assim, ele acreditou no nosso trabalho, sabe? Quando a gente olhou e falou assim, ele falou, vocês querem fazer isso? Sim. Então, vocês estão prontos para ouvir? Sim. Então, a gente ouviu aquilo e tinha duas opções: ou testar os caras que sabiam o que estavam falando, né? E falar, não, eles estão errados, vamos fazer do nosso jeito, ou ia dar certo. E só assim deu certo. contextualizando, Mick, para quem não conhece, o encontrão, né, dos Palhaços em Rede, que a Mick falou agora há pouco,
é um movimento que foi criado pelos Doutores da Alegria, né, de mapeamento nacional, né, e esse movimento vem tomando vários corpos, né, durante vários anos. Nós estivemos também lá e é um evento que te mexe muito, porque você encontra diversos outros grupos, profissionais, voluntários, enfim. E o Raul é dos Doutores da Alegria, foi um dos idealizadores, né, praticamente desse encontro e que praticamente abraçou completamente vocês, né? Ele é um grande amigo, assim, hoje, né? A gente já trabalhou em espetáculos junto, ele dirige os espetáculos pra gente, então, assim, e aí, o Wellington foi uma pessoa que sempre teve muito à disposição para me ajudar. Então, eu me lembro, às vezes, de estar no corredor do hospital, olhando os palhaços, observando, orientando, e eu falar, e tal coisa, e ele me responder, sabe? Então, assim, e ele falou assim para mim, uma coisa que ele sempre falou aperta. Quanto mais apertado, quanto mais difícil, o pessoal vai dar mais valor. Daí Porque a gente pode até falar em critérios, né? De forma mais prática, assim, porque falando de processo seletivo tem essa questão de apertar. Daí a Fematsa que ela até perguntou, né? Quais são os critérios, né? Qual é a lógica que vocês usam para chegar nesse processo tão amplo, onde você consegue apertar, mas você também consegue fazer com que a pessoa se engaje com vocês? Então, Como que é essa construção, assim? é, sabe, pode parecer que não tem a ver, mas assim, voluntário vem de voluntas, que é da própria vontade, Sim. né? Então, para mim é sério, porque quando você vai se apropriar de uma ferramenta que é trabalho de outra pessoa, no caso a máscara do palhaço, você está usando o ofício de outras pessoas que estudaram para isso, né? E então você precisa, no mínimo, saber o que está fazendo, porque é só na arte que isso acontece. Você não vai se apropriar da função de uma outra pessoa que estudou para isso e falar, agora sou enfermeiro, agora sou médico Agora e sou vou um atuar, engenheiro, né? vou construir um Sim, prédio. não dá. Então, assim, Coloco um chapéu e vou lá. o mínimo que a gente pode fazer, a gente vem de uma cultura do que o que é voluntário é o que eu tenho sobrando. E aquele dia da semana que eu tenho, por exemplo, quando a gente começou, tinha quinta-feira livre. Aquele dia não é o dia que me sobra. Aquele dia é o melhor dia que eu tenho da semana, porque é o dia que eu posso passar com a minha família, é o dia que eu posso cuidar da minha saúde, é o dia do meu lazer. Então, assim, esse não é o que me sobra, é o melhor dia que eu tenho. E a nossa Sim, cultura, ela traz uma coisa que eu posso fazer de qualquer jeito. E não é assim só na questão do voluntariado, Du. Quando você olha hoje para todo esse sistema de saúde que a gente vê, o descaso, ela é o nosso reflexo. sim, Então, assim, se eu quero ajudar, se eu me proponho a ajudar, eu tenho que ajudar de verdade. E aí você vai buscar o que que é ajuda, o que que é bondade. É eu estar cheio de energia, ir lá para o hospital sem conhecer o ambiente, sem entender o que que eu estou fazendo, sem conhecer a vida daquelas pessoas. Qual que é a função do palhaço? O palhaço tem uma função social, que é propor esses encontros e transformar isso numa relação saudável. E assim, Edu, quando a gente fala em relação a critério, infelizmente tem que haver uma lista de critérios, tem que haver, a gente não pode sair da premissa inicial da organização, do trabalho e tudo mais. A gente estava falando de número agora há pouco, esse último ano que a gente fez, que foi ano passado, teve 142 inscritos para a nossa seleção, certo? Das 142, duas pessoas que foram inscritas ficaram 28. uhum, Se você não tem critérios rígidos, você não consegue fazer isso. E sim, acaba virando uma certa, vamos colocar assim, uma certa bagunça, onde qualquer coisa vale. E a gente tem um lema dentro da organização que é por eles, é pelo paciente. E uhum. pelo paciente não é qualquer coisa que vale, entendeu? A gente tem que dar o melhor. E para isso a Então, gente tem que apertar esses critérios, né? mas, por exemplo, quando a gente conversa com muitos grupos, até a gente passou por isso, de ter uma fase onde a galera que entra fica 3 meses, fica 4 meses, vai embora, né, e você gera uma rotatividade muito do trabalho, você não consegue desenvolver, porque sempre que alguém está pegando alguma coisa, ela sai, você tem que começar tudo de novo. É, o que vocês acham importante, assim? O que vocês entenderam nessa sacada de forma prática? Por exemplo, qual que é o processo?
que vocês fazem no grupo? Tipo, por exemplo, beleza, eu abro um processo seletivo e aí a pessoa passa a fazer parte desse processo. Qual que é mais ou menos a lógica que vocês utilizam de critério avaliativos, mas de construção também? Como é que vocês constroem esse processo e o que vocês acham fundamental e que não pode faltar dentro desse processo? Então, era mais ou menos isso, era aí que eu ia chegar. Quando eu tava falando, tipo, É porque a live só tem 1 hora, você entendeu? Daqui a pouco é, derruba tudo e a gente vai. todo mundo que quer entrar, a gente tem artista dentro da ONG, mas a grande maioria, ela quer ajudar. E aí ela tem aquele conceito de ajudar que eu vou lá, eu vou pôr o nariz e eu vou ajudar. Entendeu? Não é só basicamente a parte do palhaço, isso, né? E isso é cultural. Então, quando você ajuda, quando você quer, quando é bom para os dois. Sim, É bom para mim e é bom para quem está recebendo. Se eu sou uma pessoa despreparada e vou no hospital e eu saio lá, cara, que massa que foi para mim, pode não ter, eu posso ter deixado passar que não foi bom para o outro, uhum, né? Então, o que a gente usa na ONG? Esse critério de que ajuda é a bondade verdadeira. Só que primeiro a gente tem que se entender, né? Então, a gente vai se conhecer, vai entender quem eu sou antes de dar toda a iniciação à linguagem do palhaço. O que a gente sim, faz? A gente trabalha assim, eu não sei, a gente ainda está passando por algumas transformações, né? É atual esse nosso sistema agora, que é a gente abre a seleção fica aberto durante um mês. Antigamente a gente não cobrava a inscrição, mas aí tinha muitas pessoas que se inscreviam e a gente preparava uma estrutura para receber essas pessoas e metade furava, assim, né? E é um número grande de pessoas. sim. E aí a gente começou a cobrar uma taxa A agora, gente que começou a você cobrar também, recebia porque via cofre e que, tudo mais. que quando você deixava aberto, não aparecia ninguém. A partir do momento que a gente começou a cobrar, É, a gente É conseguiu dar uma simbólica, né? estrutura melhor e as pessoas deram mais valor, né? então hoje, aí ele fez essa inscrição. Só um parênteses. A mim falou sobre a taxa e é muito importante falar sobre isso. É uma taxa simbólica e, assim, não é obrigatório. A pessoa pode É, pedir isenção da taxa. Então, não quer dizer que a pessoa que não possa pagar essa taxa não pode participar. Sim, O dado interessante do que na nossa última seleção, nós tivemos 7 isenções de taxa. Dessas 7 isenções de taxa, 5 pessoas faltaram no é. processo seletivo. Então, para você ter uma ideia, geralmente a pessoa que ela não tem esse primeiro investimento, ela acaba desistindo porque ela não tem esse interesse real de estar fazendo esse trabalho. Lógico, tem alguns que fazem e que a gente não se arrepende de ter dado isenção da taxa para essas pessoas que estão até hoje de outras seleções que não pagaram a inscrição. Mas é bacana de colocar isso, que a taxa é importante porque já é uma primeira seleção. É o primeiro sim, processo seletivo, entendeu? Assim, a partir desse momento do primeiro contato, a gente está o tempo inteiro junto. Então, eles vão para uma palestra onde nós vamos explicar o que é o palhaço, qual a diferença do Doutores da Alegria, Pat Adams, a máscara do palhaço, o que o palhaço foi fazer dentro do hospital. Porque o uhum, palhaço do hospital não existe. Existe o palhaço que atua em outros ambientes, e todos os ambientes estão de porta aberta para o sim, palhaço. E claro que dentro do hospital a gente precisa ter um outro tipo de cuidado. Então a gente vai ensinar a máscara do palhaço, né? Uma das etapas muito importantes da seleção também, que eu gosto muito de ressaltar, é você explicar para as pessoas o que é a ONG na seleção e quais são os compromissos que ela vai ter com a organização. Sim, Até aqui a Companhia do Riso lá de Foz perguntou sobre isso. Eu acho bacana falar sobre isso. E a gente sempre fala isso no começo, no primeiro encontro que a gente sim. fala sobre isso. a gente já deixa eles cientes de que assim, a ONG precisa, o trabalho precisa ocupar uma prioridade na sua vida. Então, hoje, só respondendo a Cleide ali, nós temos hoje, a gente fala para os voluntários na primeira etapa, a gente fala que ele tem que ter um comprometimento de uma visita semanal, mais uma reciclagem mensal, obrigatória, no caso, num domingo por mês. Então, a gente já deixa claro no primeiro encontro, Sim, porque nesse momento a pessoa olha assim, poxa, eu não tenho tempo. Se ela não quiser participar, ela ainda tem tempo de sair do processo seletivo antes da gente acabar desclassificando outras pessoas e ela ficar e depois acabar desistindo, né? O comprometimento, ele é um período semanal, é semanal. Então, hum, é uma manhã ou uma tarde, ou agora a gente também tem escala noturna.
Então, se você tiver horário nesses 3 períodos, né? A visita, ela dura em torno de 4 horas, 4 horas e meia, dependendo do hospital. E aí, tem mais a obrigatoriedade das oficinas artísticas, que são mensais, que é uma oficina por mês, e também os relatórios. Então, cada intervenção, cada palhaço realiza um relatório. E aí nós temos todas as normas. Por exemplo, acumulou 3 relatórios. Você vai pegar gancho do hospital, você vai precisar acompanhar uma dupla, entregar a sua documentação e fazer o relatório do que você está acompanhando. E o bacana, cara, é que assim, aqui, quando a Mick fala do relatório, fala qual é a norma e tudo mais, ele parece que ele sai um pouco do tema seleção. Mas na verdade não. Porque Faz durante a parte. seleção, a pessoa ela tem que cumprir no caso, essas normas para poder continuar. Então também é uma parte da seleção. Logicamente, depois que a pessoa ela entra de vez para a organização, não está mais em processo de seleção, aí ela tem uma mesma obrigatoriedade. Mas na seleção é bacana que algo que pode desclassificar é a não entrega de relatório, por exemplo. A gente traumatiza eles. Você tá vendo? Eles estão escrevendo aí. Sim. A primeira é impactante. A gente criou um quadro onde tem um palhaço que é bufão, que o Bruno faz, que é o Ego, o nome dele. Sim. E a gente dá uma quebrada, assim, mega no povo, sabe? Até para quem já faz parte, leva um balde d'água fria. E aí, só para eu concluir como que é o processo, então, para a gente passar essa parte. Tem essa palestra, ela é obrigatória. A partir de que você se inscreveu, todas as etapas são obrigatórias. Perdeu, infelizmente, está eliminado. Sim. Porque, como depende dos nossos finais de semana, então, assim, é nosso cronograma, né, fazer isso. E cria uma barrigada, né? Porque se um pode faltar, o outro também pode, daqui a pouco você tem um grupo inteiro faltando porque o outro pode, né? Então tem Não, tudo não só isso. isso, cara. O que eu falo também, assim, é como se fosse um conteúdo de cursinho. Como ele é um intensivo, um dia que você falta é muito conteúdo, cara. Um período que você falta é muito conteúdo que você perde. E daí você dá sequência, é muito complicado. E pra né? gente que estuda máscara, você sabe que um ano é pouco. Um ano Sim. é pouco para você entender tudo. Em um ano que a tua ficha vai começar a cair do que tá acontecendo ainda. Não, né? e no processo também a gente entende que, por exemplo, assim, fazendo um parênteses rápido, tem duas coisas, né? Quando você faz o processo, que é o que a gente entendeu aqui, já começa lá no cobrar, porque é um trabalho voluntário, mas que exige investimento. Então, por exemplo, se a pessoa ela não tem um mínimo de autonomia para poder realizar, você não tem como você bancar a pessoa para que ela compre a maquiagem dela. Depende do tamanho da ONG, às vezes que não tem recurso e tudo mais, você não dá conta. Então a pessoa precisa entender que é um investimento nela. E aí já é a primeira seleção nesse lugar, né? E aí, Só um parênteses, Mickey. Assim, até respondendo você vai ter também que fazer já. uma live separada. com Respondendo ele. Duas também lives. uma pergunta aqui que colocaram. A seleção, o processo seletivo tem tudo a ver e está totalmente relacionado com como manter o pessoal depois. Sim, Pela valorização completamente. do lugar que ele está. Se está difícil de chegar e ele sabe que vai ser muito complicado se ele sair, vai fazer com que ele pense 2 vezes em sair. Se for muito fácil para entrar no trabalho, na instituição, certo? Então ele pensa, eu vou sair depois que a coisa eu volto. Tem gente que fala assim, né? Ai, mas a gente já ouviu bastante aqui, né? Por isso que eu acho que esse tempo de um ano você não conhece só um pouco da linguagem, mas da pessoa em si. Porque a convivência para mim é mais complicada do que a linguagem. Porque tem gente que lá no início fala assim, ai, mas que absurdo, um processo seletivo para ser voluntário, né? Já é o processo, coisa, né? beleza, não precisa vir. Quando você fala num valor de inscrição, cara, as pessoas falam assim, nossa, mas tem que pagar para levar amor? Você Sim, fala, tem. A gente pagou vários cursos e vários treinamentos para poder levar amor. Então, por que a pessoa não pode pagar uma inscrição para poder fazer um trabalho voluntariado? sim. E aí, depois da palestra, a gente vai para a entrevista seletiva. A gente vai entrevistar todas essas pessoas que se inscreveram. Da última vez, a gente ficou 8 horas direto. Vou ter que corrigir você de volta, que foram 12 horas. 12 horas. Eu nem me lembro mais. A gente ficou um final de semana inteiro também, tenso.
É tenso, é puxado. E aí a gente entrevista essas pessoas. Quem faz parte da mesa é o diretor, a psicóloga, e ano passado foi a primeira vez, não foi a primeira vez, mas eu não estava mais participando, tinha assistente social junto que participava e eu entrei no lugar dela. E aí a gente vai conhecer esse voluntário. Porque, por exemplo, né, tem gente que, eu quero ajudar, mas eu tô desempregado. E aí significa o quê? Assim, por mim, juro pra você, eu queria conseguir dar treinamento para todas essas pessoas, mas a gente não tem estrutura. Mesmo Sim, que as pessoas não ficassem, só para elas terem contato um pouco com sim, esse conhecimento, né? Mas aí eu falo, poxa, mas e aí, você vai arrumar um emprego? O que que você pretende fazer? Então, a gente vai conhecendo a pessoa para ver se ela dá conta dessa demanda. Porque também não adianta eu pegar e falar assim, eu tenho, é, eu tenho sexta-feira depois do almoço livre, mas eu tenho minha mãe doente, mas eu quero fazer esse trabalho. Então, assim, você vai deixar sua família que precisa de você para vir fazer esse trabalho? Eu tenho filho pequeno, mas eu deixo com a minha mãe. Eu Então, tenho 2 assim, empregos, 2 filhos pequenos, mas eu consigo ir. eu não vou ser um bom ser humano se eu passar para isso, porque eu vou sobrecarregar essa pessoa, sabe? E uma sim, porque ideia daí você disso, cobra, daí assim, do nosso lado a gente fica até mal por cobrar, porque a pessoa fez um compromisso com você. E aí você se sente mal porque, putz, eu tô cobrando ela porque ela tá indo cuidar da mãe, do filho e tal, né? Aí a gente se coloca no lugar de ruim também, né? e aí a gente faz essa seletiva e também a gente precisa dessa seleção, porque o lugar, uma oficina, ela perde a qualidade se for com mais de 20 pessoas. A gente já lota, essa última a gente passou o máximo possível, sabe? Sim, E aí a gente vai para as oficinas práticas. São 4 oficinas artísticas de iniciação à linguagem do palhaço, manhã e tarde. Sobre isso eu queria comentar o seguinte: as oficinas práticas que a gente faz a partir desse momento, todas as oficinas e todo o treinamento é feito comigo e com a mim. Por que todo o treinamento é feito com a gente? Porque as pessoas elas têm que entender qual é o norte da organização, certo? E como a gente fez essa fundação um tempo atrás, e então as pessoas elas têm que entender onde que é o caminho, que aonde aqui de Ponta Grossa quer chegar. sim, Depois, nas reciclagens e tudo mais, a gente traz Raul, a gente traz Tiago, a gente traz amigos para dar algumas oficinas de reciclagem. Até que a Lívia perguntou lá atrás, ela perguntou sobre isso, certo? Mas nesse primeiro momento, na formação, certo? Todas as oficinas são feitas comigo e com a Miki. É que é assim, eu tenho hoje, tá fazendo 13 anos, vai fazer 13 anos que a gente está estudando. Eu fiz treinamento que até hoje eu não consegui passar para os nossos voluntários, porque é intenso. Você tem sim, que saber muito o arroz com feijão para você partir para uma outra coisa. Não é? A gente vive em construção, né? sim, Então, é, depois das 4 oficinas artísticas, a gente tem uma que é de humanização. Ela é baseada nas vivências que a gente já teve com o Pat Adams, que a gente achou, a gente fala sobre o amor e quer explicar o que é o amor e o que de fato é amar, né? Porque a gente tem uma visão muito distorcida do que é amor hoje, né? sim. E depois, acho que são duas até, eu já tô até meio perdida. São duas de humanização. Aí a gente vai para construção de figurino, maquiagem, leva o dia todo só da oficina, né? Depois tem todo o resto da construção que vai acontecendo por fora. E aí tem o controle de infecção hospitalar. A gente tem um enfermeiro na equipe técnica que ele é que rege o nosso direcionamento. Então, a gente tem um treinamento contínuo em controle de infecção justamente porque a gente quer fazer o bem. Sim, Então, o voluntário, ele precisa dominar, né, um pouco do ambiente onde ele vai estar sendo inserido dentro do hospital. E aí, nesse tempo, todos colocam as suas vacinas em dia, certificação como que se chama? Comprovação de antecedentes criminais, a gente pede também, nós vamos estar trabalhando com a família do outro, né? sim, Isso é importante falar também, Lu, porque assim, ó,
como você pede, no caso, o documento certo de antecedentes criminais para o voluntário, mas você, em momento algum, você diz que alguém não pode ir fazer o trabalho voluntariado por ter antecedente criminal, Sim, certo? Porque isso seria uma certa forma de preconceito. A gente sim. só pede porque a gente precisa saber quem é a pessoa, porque a gente vai estar colocando em contato direto com a É, família das outras e pessoas. assim, a partir do momento que o voluntário ingressa na instituição, eu vou fazer uma dupla, né? Eu preciso saber quem eu estou colocando com quem. Sim. Então, quando você vai gerir uma organização, tem tudo isso, não é só olhar para as pessoas, é uma empresa. E É porque aí, assim, a gente vem falando nas outras lives também sobre a gestão e uma série de assuntos que englobam o grupo como um todo. E o processo seletivo também vem desse lugar de gestão também, de gerir, né? Porque você tem uma organização, o processo seletivo faz com que você conheça essas pessoas, com que você tenha também saiba o mínimo do limite que você pode ir com elas, porque você tem a tua organização e tem a outra organização, que é o hospital onde você está tendo esses contatos, seja sim, hospital, casas de longa permanência, e aí a gente vai entrar numa parte jurídica. Se você não sabe quem que você está colocando lá, você pode ser processado, você pode ir preso. Enfim, a gente já teve casos no Sim, nariz, é um caso bem específico, que mas a isso gente é não. legal, Edu. É legal porque aí se tem uma pessoa mal intencionada, ela nem Sim, entra, porque ela já vai olhar e falar, pô, eles estão pedindo, então nem vou entrar. A pessoa desiste, né? sim. Quando a Depois gente disso, tinha, só fazer um parênteses, quando a gente tinha um processo um pouco mais raso, teve um cara que entrou, tava muito massa, assim, um cara gente boa, parceirão e tal, mas era um processo muito raso que a gente tinha, faz tempo. Primeira saída que a gente teve com o cara no parque, juntos, o cara voou em duas meninas porque estavam se beijando, queria bater nas meninas, né? E se tivesse tido um processo longo, antecedentes criminais, a gente ia identificar uma série de coisas que já tinha acontecido e ia sim. saber contornar, ia trabalhar com ele, não ia impedir o trabalho, mas ia trabalhar com ele nesse ponto, sobre tolerância, diversidade e tudo mais, né? Então é importante porque, por exemplo, na nossa entrevista, a gente faz uma entrevista para saber se a pessoa está fazendo uso de medicamento contínuo, se ela tem problema de saúde, porque as oficinas de palhaço, elas são práticas. Sim, Então, eu não posso colocar a vida do voluntário em risco. Será que travou? tá dando para ouvir aí, Edu? travou. Oi? A gente vai ficar sem tempo. Eu acho que eu vou começar uma nova live, tudo bem? Tá, Porque, beleza. porque o assunto tá massa, galera. Então, assim, atendendo a pedidos, que teve gente aqui que falou que poderia ter uma nova e tal, mas assim, a gente nem conseguiu entrar no assunto ainda. Então, assim, eu vou encerrar essa live, fica aí. Eu vou chamar uma nova live aqui e aí a gente vai ter mais um tempo pra gente finalizar, porque realmente é um trabalho. Esse assunto não dá para ficar pela metade e a gente precisa dar continuidade a ele. Beleza? Então, se vocês se comprometerem a voltar aqui na próxima live que a gente vai começar já já, só vou encerrar essa, a gente dá uma parte 2 aí para vocês. Beleza? Já vou começar. Vamos Comendo lá. paçoca. Onde estávamos? Pausa para a comida. Paçoca. Fala Paçoca. farofa. Hum. Galera tá vibrando aqui, ó. Opa, mais uma. Vamos lá. Onde nós estávamos? A Na gente estava importância falando de da pesquisar. seletiva, do Sim, medicamento, né? Para a gente saber se essas pessoas podem fazer os exercícios, podem estar fazendo a oficina prática. Então, assim, é importante. Por isso que eu falo, quando você quer fazer o bem, você tem que olhar de uma maneira ampla, para não prejudicar ninguém. Depois dessas oficinas do controle de infecção, a gente vai para o teste prático, que daí é no palco. Entre eles, se organizam, a gente não participa dessa organização, a gente pede um teste com uma cena cômica para ser apresentada no palco. de improviso. E né, eles têm uma semana para organizar. Sim. Acho que tiveram mais, né, agora. Uma semana eles se organizam e eles apresentam. Aí depois disso, juntando todo esse conteúdo, analisando todas as oficinas, eles passam para mais uma etapa,
que é a observação dentro do ambiente hospitalar. Então, eles vão acompanhar, eles vão entrar no hospital, vão conhecer o hospital, vão acompanhar outros palhaços e vão ver como que funciona dentro do hospital. São 4 acompanhamentos obrigatórios. Depois desses acompanhamentos, dentro disso, eles já estão montando figurino, a gente já está elaborando uma escala. E aí, depois desse acompanhamento, eles começam a ir para o hospital. A gente monta as duplas, só que as visitas são supervisionadas. Elas são ou comigo ou com o Bruno, não a gente de palhaço. Eles não Sim, vão com a gente de paisana. palhaço em momento algum, eles vão com os novos, eles vão se conhecer e aprender. O que é importante? Conhecer a dupla. A gente sempre fala assim, você trabalha há 200 anos com a pessoa e não conhece ela? Para estabelecer o jogo do palhaço, você tem que conhecer. Então começa a parte do namoro, eles se combinam, um vai na casa do outro, depois que a gente faz essa dupla. Eles se conhecem, falam sobre eles, ficam amigos para poder realizar o trabalho juntos. Só Sim. explicando para a Bia, ali são 2 etapas, tá, Bia? Primeiro Tá eles vão baixo, sem Bruno. estar vestido. São 2 etapas. Primeiro eles vão sem estar vestido de palhaço, acompanhando o coordenador, geralmente sou eu ou a Miki que vamos com eles, para eles verem o trabalho dos palhaços que já estão há mais tempo trabalhando dentro do hospital. Aí Sim. depois de algumas visitas, de 3 ou 4 visitas acompanhadas que são obrigatórias, aí sim eles vai começar toda a montagem do palhaço para eles. Em tempo, nós estamos falando, eles começam as oficinas em março e eles vão atuar, eles vão entrar no hospital, na verdade, em agosto, setembro, mais ou menos. Para acompanhar. Aí depois é que eles vão de palhaço, aí que as duplas estão formadas. Aí eles vão ficar 3 meses, eles vão receber 4 acompanhamentos. Então, durante um mês, eles não vão sozinhos, eles vão de palhaço, ou vai eu ou o Bruno acompanhar, ou um voluntário antigo já, para direcionar eles dentro do hospital e dar a devolutiva. Aí depois, e aí tem todos esses critérios. Atraso de relatório, como que as coisas estão sendo, a gente tem uma norma de higiene, acomodação do... Aí é tudo junto. Terminou esses 3 meses, a gente vai fazer o teste prático dentro do hospital. Aí sim, esse teste é comigo e com o Bruno. O Bruno vai de palhaço e eu vou observando. Aí a gente segue o método, que é o método do Michael Kirsten lá do Big Apple, que foi o mesmo que ele fez com o Wellington, que é num quarto o Bruno manda, o outro palhaço acompanha, no outro jogo é meio a meio, no outro ele conduz a cena. E aí todas as coisas dadas, elas são observadas. O cuidado com o jaleco, a higienização, o controle de infecção, o jogo, a proposta. Lógico que dentro de tudo aquilo que é possível, porque ainda assim é pouco tempo, né? Então, a última turma que entrou no ano passado deveria estar terminando os testes agora. Que aí a gente está suspenso, eles estão sem fazer os testes do hospital. Sim. Né? Mas dentro disso a gente tem outras atuações dentro da ONG, nós temos os bazares, nós temos outros espetáculos teatrais que eles não são obrigados a participar, mas a maioria sempre acaba participando, entende que é o corpo da ONG, né? É legal, o Rodrigo perguntou aqui se a gente opina no figurino e na maquiagem, né, durante as oficinas. Na verdade, assim, a gente tem 2 oficinas, uma que fala sobre maquiagem e uma sobre figurino, certo? E a gente é bem específico em relação à maquiagem, até porque mais ou menos tem que ter identidade da organização, essas maquiagens, esses figurinos, certo? Então a gente opina e também... Olha, com saúde, nosso apoiador tá assistindo a nossa Tanto com live. saúde quanto o Hospital Bom Jesus também está assistindo. Então, assim, tanto o figurino quanto a maquiagem, a gente opina, a gente dá algumas dicas, a gente opina, e antes do palhaço poder ir para o hospital, a gente autoriza o figurino e a maquiagem para poder ir Que pro hospital. funciona assim, né? O palhaço mesmo conflita um pouco com a construção do figurino e da maquiagem. Nós, dentro da organização, nós temos um padrão. Nós temos um padrão de maquiagem, né? Por quê? A gente entendeu que esse tempo para criação de maquiagem e figurino, ele ainda é muito pouco para toda essa transformação que traz a figura do palhaço. Então,
a gente propõe para eles fazer a maquiagem. Essa última turma, por exemplo, mas eles ainda não conseguem, porque é pouco tempo para você entender como você vai fazer. Então, a primeira Sim, maquiagem de todo mundo até hoje foi eu que fiz. Todas as maquiagens foi eu que fiz. E aí, a partir do momento que eles vão se encontrando, se identificando, eles vão alterando a própria maquiagem de acordo com o seu palhaço. E os figurinos, a gente tem um padrão de cores, porque a gente tem uma identidade dentro da organização. É uma questão de organização, né? Por isso que eu falei a gente da organização, porque o palhaço não tem que ter um padrão de cor nenhum com relação à roupa. Mas a gente sim, faz isso também, Edu, para ser diferenciado de grupos, assim, sabe? Para eles terem uma identidade visual da nossa organização sim, mesmo. sim. Que é um processo aí, acho que retomando lá no início, por que que é importante ter essa construção? Porque quando você já inicia com uma palestra institucional, você explica o porquê dessas coisas, porque realmente o palhaço ele tem uma liberdade, mas existe dentro de uma organização como essa, uma organização maior que é a instituição, que tem Sim. apoiadores, que tem uma visão da onde A quer gente chegar, carrega a né? marca da instituição no nosso Sim, braço. Então tem uma sim, conduta a seguir, né? sim. Você queria falar sobre uma pergunta que fizeram ali, né? Sobre como as pessoas ficam tanto tempo dentro da organização, Na né? verdade, tinha duas perguntas ali que assim, da passada ainda, que ficou martelando, né? Uma das perguntas era sobre critérios. E a outra pergunta era sobre como que o voluntário continua, como fazer esses voluntários continuarem, né? Então, assim, sobre critérios, eu acredito que o maior critério que a gente tem é fazer as pessoas sonharem junto com a gente. Sim, Elas entenderem e querer levar esse sonho para frente da melhor forma possível. Eu não sei se ainda tem algum voluntário que esteja agora aqui nessa live, mas se tiver, acho que eles podem até estar falando sobre isso. Mas assim, o nosso critério é colocar eles para sonharem também, né? E como sim, eles sonham junto e isso acaba fazendo parte da vida deles, certo? Então fica mais difícil as pessoas largarem essa organização também por conta disso. Então, voltando para aquele tema que eu já tinha falado, do porquê que os critérios e a seleção é tão importante para a permanência do voluntário dentro da organização, uhum, né? Não só pela dificuldade de entrar, mas também pelo carinho e por sonhar junto, por estar de mão dada, sim, sabe? Isso é muito importante na Eu organização. acho que uma das nossas missões é mostrar para as pessoas que eles não precisam pôr o nariz de palhaço para ser legal. Entende? Então, assim, eu quero, e enquanto eu estiver na organização, eu quero que as pessoas entendam que, assim, eu não quero formar palhaço para ir para o hospital. Eu quero exato. pessoas que se transformem, sabe? Que deixem a ONG depois e continuem usando o que Os a fundamentos, potência né? disso que a gente Potência. aprendeu. A ser humano, a se conhecer, a esses encontros que são possíveis sem o nariz de palhaço, né? Porque o palhaço mesmo, quanto mais velho o palhaço fica, ele vai se despindo de tudo e ele vai se transformando nessa essência que ele é. Eu acho que o maior objetivo é isso, sabe? É a gente mostrar esse nosso sonho para as pessoas. Eu sou muito a favor da capacitação, da profissionalização, porque a gente estudou muito para chegar aqui, mas eu acredito que todo mundo pode ser, desde que se Sim, capacite, desde que busque. Eu também posso entender de administração se eu for estudar administração, por exemplo. sim. Então, eu acho que é um conhecimento para a vida. E o Mick, palhaço tem muita ferramenta. Eu só queria aproveitar só um pouquinho o Paçoca, ele fez uma pergunta aqui que é muito bacana. É a pergunta que não quer calar. Palhaço voluntário ou voluntário palhaço? Em quem você iria? No médico voluntário ou no voluntário médico? Então, eu acho que isso já responde. Eu acho que ser palhaço é importante. Eu acho que você sim, estudar máscara, você ir atrás desse estudo, é muito importante. Se você é voluntário, é porque você quer fazer isso por amor. Tem uma coisa que é, quanto mais eu me interesso, mais interessante eu fico, né? E aí nós temos a fala da Nádia, que fala que o palhaço não tem que ser engraçado, ele tem que ser, ele precisa, ninguém tem que nada, nós precisamos, né? Que a gente sim, precisa ser interessante. sim. Então,
Eu acho que é isso, Mas sabe? eu O acredito, conhecimento ele não pesa. e eu acredito muito nisso, até complementando pro Paçoca, eu acredito muito que o palhaço, para estar dentro do hospital, ele, no caso, se ele vai com a máscara, se ele coloca a máscara, ele tem que estar ele tem que ser o palhaço, Sim, né? Se ele é voluntário, mas ele é palhaço. Então a gente já sim. teve algumas perguntas assim, poxa, mas eu só quero para ir para o hospital, só quero para fazer voluntariado no hospital. Poxa, você quer fazer só voluntariado no hospital, você pode fazer uma visita Tem religiosa, você várias pode fazer uma frentes. visita diferente. Agora, você quer ir de palhaço, você tem que treinar, e você tem que estudar a máscara, É que Sim, é a nossa cultura, né? Você vai fazer você vai trabalhar na distribuição de sopa. Existe uma diferença muito grande entre eu ir distribuir a sopa e ficar super feliz porque eu estou fazendo um ato de bondade e eu entrego sopa para 200 pessoas. sim, E é diferente você entregar a sopa para a pessoa, olhando para a pessoa e trocando o que ela está te oferecendo. Para isso você precisa estar presente, para isso você precisa saber realmente o porquê que você quer estar lá. Se você quer ajudar e estabelecer esse contato com o outro, ou se você quer comprar a sua consciência de que você foi entregar sim. sopa e que tá tudo bem, porque os encontros eles são uma troca. Então a gente A gente tem aperta duas e é linguagens aí. afetado. A gente tem duas linguagens muito importantes quando a gente fala desse trabalho, é porque existe um recorte, que é uma coisa é voluntário e outra coisa é palhaço, né? Porque voluntário hoje existem diversas categorias, desde o voluntário pontual, voluntário corporativo, voluntário estruturante, eu faço só quando eu tenho tempo. Existe lugar para todo mundo, né? Existem tipos de trabalho de voluntário, é voluntariado, é uma outra categoria. Palhaço, quando a gente une as duas coisas, a gente pega esse negócio que é contínuo, de rotina, e insere uma linguagem que é milenar, que é um ofício e que tem uma responsabilidade enorme. E aí a gente vai entrar no outro lugar que é o ambiente hospitalar. Então a gente está lidando com três pilares importantíssimos, que nenhum deles é raso, nenhum deles é mamão com açúcar. A gente está falando em profundidade de três linguagens que precisam estar juntas. É conhecer o hospital, é conhecer uma linguagem artística e conhecer de um conceito que, inclusive juridicamente, existem responsabilidades, que é o voluntariado, precisa conhecer, né? Então a gente tenta unir esses três num lugar só. Por isso que a gente leva isso tão a sério, né? Cara, tem uma pergunta aqui, Edu, que vocês acreditam que o palhaço cabe em qualquer ambiente para levar amor? O palhaço, ele cabe em qualquer ambiente, mas a gente precisa tirar essa romantização que é a obrigação do palhaço de levar amor. Porque, por exemplo, tem outras fontes de palhaço, que é o bufão. E ele tá mostrando a realidade, às vezes nojenta dele, da forma dele, mas ele tá mostrando. Então, quando a Sim, gente fala da função do palhaço, a gente pode até dizer que é amor, dependendo do que a gente entende por amor. Porque o sim, palhaço, ele é o cara desgraçado, ele é o fracassado, ele não é o bonitinho, ele é o feio, ele é aquele que ninguém quer ser, entendeu? No circo, ele é o cara que não sabe ser herói como o outro. Ele é a sim, realidade humana, ele é o fracasso. O palhaço é o que sobra da tragédia, né? Quando você perde alguém, que você perde tudo que você gosta, e sobra aquela miséria que não quer nem levantar da cama, esse é o palhaço, né? O bêbado, o fracassado. sim, Então, mas que sabe cair, mas que sabe levantar. Então, assim, eu não sei se a gente tem essa função de ser amorzinho o tempo inteiro, porque como o palhaço traz quem eu sou, tem dia que eu não tô legal. Tem dia que eu não tô bem, mas isso não interfere de eu não poder fazer visita no hospital, calma aí, né? só um Porque pouquinho, assim, gente. Filhinho, ó, assista, mas fique quietinho que ela tá falando. Tem que Ah, você ouvir. prometeu que era só até as 8, já são mais de ai, é 8. verdade, tadinho, que atenção. Então, assim, é, tem palhaço melancólico, tem palhaço triste, que você sente essa conexão. Talvez a gente possa chamar Sim, isso de amor, eu não sei. Mas a função do palhaço não é fazer rir. A função do palhaço ela é muito maior do que o riso. O riso é uma consequência disso, né? Tem
Tem uma frase que fala Pode que falar que eu tô ouvindo. Tô o tentando segurar a importante ferinha aqui. não é quando o palhaço tá ali, mas é o riso que ele ecoa depois que ele sai. Então, eu não sei se a gente tem essa função de ser amorzinho, porque muitas vezes eu, enquanto palhaça, eu falo verdade para os outros e que doem, mas que Sim. faz as pessoas refletirem, né? Já até o próprio humor, né? Por que a gente ri? Por que a gente faz rir? Do que a gente ri, E né? não só fala a verdade, você demonstra a verdade e a pessoa ela se identifica com a verdade e com o fracasso que você está passando, né? Então ele machuca, e isso aqui é engraçado quando machuca o outro, mas você reflete no que tem dentro de você. Isso é muito bacana, né? A Josi fez uma pergunta aqui, Eduardo. Como lidar com a importância de todos esses critérios iniciais quando não temos toda a ONG comprada com esses critérios? É um processo de transformação, O né? que eu posso falar, a gente tinha um diretor no começo, nosso segundo diretor geral, ele tinha uma frase muito concisa e muito importante. Ele falava assim, pessoal, vocês têm que entender que a organização ela é mais importante que pessoas. Quando você olha assim, parece muito pesado. Só que assim, por que a organização é mais importante que pessoas? Porque a organização, ela junta o parecer de muitas pessoas para tentar levar um bem melhor, um bem maior, certo? Então, assim, a partir do momento que são normas e são regras, as pessoas que não cumpram as normas e as regras da organização, não de uma pessoa, de um diretor, de um coordenador, certo? Mas Sim. as pessoas que não seguem as normas da coordenação, certo? Ela pode estar procurando outro lugar para fazer o trabalho da forma como Sim. ela quer. Sim. Entende? Só Sim. que porque então as pessoas elas têm que comprar o que a ONG é para poder participar da ONG, da instituição que ela está fazendo o E trabalho tem, e tem uma voluntário. questão aí, né, Bruno? Que assim, às vezes a gente acha que vai sair de um lugar e no outro não vai ter problema. Às vezes é muito top numa coisa e é muito ruim em outras, né? Mas é importante mesmo a gente tentar achar alguma coisa, algum lugar, alguma organização que tenha os Isso, valores parecidos. Porque isso é fundamental para manter o relacionamento, né? Tipo, é um relacionamento, cara. Você pega os valores e você vai defender aqueles valores também, né? E muitas vezes você não vai conseguir colocar o seu de fato, porque existe uma e é justamente estrutura isso. já organizada. E isso é bacana, Lu, porque assim, ó, o que ela colocou aqui, quando não é toda a ONG que está comprada com esses critérios. Quem são a ONG? É uma Sim, assembleia geral. Então, assim, se a ONG é isso, faz uma assembleia e vê o que as pessoas querem levar dentro do propósito que a organização tem, certo? E isso é muito importante, porque a gente fez isso há 2 anos atrás. A gente tinha algumas normas que tinham que ser reavaliadas e tudo mais, e a gente pegou e sentou a gente fez um chamamento para todos os voluntários, certo? Para irem opinar em como e que achavam, como poderia ficar melhor. E o mais interessante, Josi, sabe o que é? É que ficou muito mais criterioso, Foi. ficou muito mais apertado. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas mesmo que têm boa intenção, certo? Não que as que não seguem não tenham boa intenção, mas as pessoas que têm a intenção de ajudar como a ONG está, elas acabam apertando mais, certo? Para que as coisas aconteçam de uma forma legal. Aqui a Mi perguntou em relação às oficinas o que a gente aborda. A gente vai aí, chama a gente, quem sabe a gente vai aí, Aham. né? Daqui a um tempo, agora não pode. Mas eu acho bacana isso. Eu acho legal porque por uma live, por um papo via web, a gente não consegue trabalhar sobre sim. isso, eu acredito. É, Mas seria bacana a gente sentar, conversar, fazer um negócio legal. a gente aborda, a gente começa bem do comecinho mesmo, Mi. Assim, são muitas coisas, desde a respiração, a expressão corporal, a expressão facial, improviso, essa iniciação teatral, sabe? Então, assim, a gente vai começar do básico, a gente vai jogar, a gente vai em busca da criança, dessa conexão, né, da ingenuidade da criança. Então, a gente vai trabalhar, Uma média de 40 voluntários aqui em Ponta Grossa, certo? mas a gente está em processo seletivo, Então, né? seletivo. E assim, a gente está Sim. em 8 hospitais. A gente tem escala todos os dias da semana, de segunda a sexta, de 2 a 3 escalas por dia. Então, por isso tem um número grande. E teve uma outra pergunta também que o pessoal perguntou lá, se a gente vai somente em dupla, em trio ou em grupos,
certo? E é bom falar sobre isso. A gente vai no mínimo em 2 e no máximo em 3 pessoas. Hoje a Sim. gente não tem, hoje a gente não tem, não tinha trio atuando assim, sabe? Mas é que por uma questão artística, para a gente estabelecer o jogo do palhaço, a gente trabalha ou em dupla ou em trio, não mais que isso. Nossa, Galera, mais 2 perguntas, se alguém quiser fazer, para a gente finalizar. A gente já está indo bastante além aqui já na segunda. Se alguém quiser fazer mais 2 perguntas. Mas é isso. É muito importante a gente entender que o processo seletivo ele faz parte da permanência do voluntário, do desenvolvimento e do quão ele consegue entender em profundidade qual a importância do trabalho para si primeiro e depois para o outro, né? Então, é o importante acordar desenvolvimento isso no começa em si. começo, né? Oi? É importante acordar isso no começo. Então, Sim, assim, sim. se precisa rever, e olha, eu vou falar para você. A gente falou ontem sobre rever os nossos conceitos, os nossos valores, porque assim, as normas não vão ficar sempre as mesmas. A gente muda, então o que que a ONG está precisando agora? Então, sempre é hora de estar se revisitando e ver essas normas de acordo com a época que a gente está, o que que a gente está passando, né? Você acha Se que eu um mau puder dar, processo, antes de entrar ali na pergunta da Gabi, você acha que um mau processo pode fazer mal para a pessoa? Se ela não está bem Muito. instruída, você acha que ela pode sair doente do trabalho? Muito, porque a linguagem. Vamos falar só da linguagem do palhaço. Se eu vou fazer uma oficina com um artista, e ele abre de uma forma e ele não sabe me segurar, eu posso ter problema pro resto da vida. Porque você está Sim, lidando com coisas muito pessoais. Então, assim, você precisa estar com gente que saiba te segurar. Eu acho que uma oficina, um mau treinamento pode traumatizar, pode fazer você desacreditar que é possível, e sempre é possível. Se tem uma coisa para o palhaço é que sempre é possível, né? Então, assim, pode porque a gente vai estar lidando com coisas nossas. O material do palhaço, o repertório do palhaço é ele, é baseado nele mesmo. Se eu não sim, tiver de uma forma saudável, eu posso me traumatizar. E assim, a gente sabe, porque a gente está em contato direto, gente, artista, ele trabalha tanto na sensibilidade, e quem entra em contato, não precisa ser artista, ele está o tempo inteiro em conflito existencial. Tipo, por que que eu estou fazendo isso? Será que eu quero fazer isso? O que que tem a ver isso que eu estou fazendo? E são perguntas saudáveis, mas eu acredito que pode ser traumatizante, sim. sim, A Gabriela fez uma pergunta aqui, como é feita a escolha das duplas? A gente precisaria fazer uma live só para falar sobre isso. Porque, assim, a escolha das duplas aqui, pelo menos no nosso grupo, sou eu que faço. A mim que me ajuda um pouco, mas geralmente sou eu que faço. E, assim, são muitos critérios. São muitos critérios, principalmente do pessoal que está fazendo seleção. Certo? Como aqui o tema principal é sobre a seleção, porque ele não é só a questão artística, tem a questão artística, mas também tem a questão de gestão, Tem do horário, certo? né, Do também, do horário horário, do disponível. hospital disponível, de como esse voluntário ele se mostrou nas oficinas. Então, assim, levaria muito tempo falando sobre isso, mas é bacana falar sobre sim, isso. Numa dessas, se quiser chamar no privado, uma coisa assim, a gente pode ir conversando, É, o, certo? o legal é você. A base artística também da montagem é o branco, o Augusto, né? Vai muito do visual do palhaço, mas enquanto sim, voluntariado a gente tem todos esses outros aspectos que o Bruno fala também, de como gerir a escala do voluntário, né? E aqui é bacana, a Lívia perguntou se a gente dá oficina fora, a gente, dependendo da situação, a gente dá Damos sim. oficina, damos treinamentos, faz qualquer coisa É, é depois da depois da pandemia. pandemia, né? A gente faz sim. E bacana, é importante eu acho falar assim sobre a seriedade desse processo seletivo. Ele tem que ser muito muito sério. Ele não pode ter exceções. Eu acho muito complicado ter exceções no processo seletivo. Ele tem que existir afetividade dentro do grupo. Até o Rodrigo comentou ali. Tem que existir afetividade, mas eu não posso fazer duplas pela afetividade, certo? Porque respondendo a pergunta que foi feita anteriormente, muito pelo contrário, eu já teve algumas situações já que falaram assim: ah, meu namorado tem ciúme de eu ir com tal pessoa para o hospital.
aí já não é um problema da organização, é um problema do namorado da pessoa, e a gente, lógico, a gente não vai tentar não expor a pessoa numa situação complicada, porém, assim, a gente tem que ser assertivo pela organização e não pelo namorado de alguém ou alguma situação assim. Então, tem a Sim, questão afetiva, mas também o palhaço, ele trabalha com qualquer pessoa. E isso é bacana de colocar, assim, sabe? E depois de um tempo, depois que saiu da seleção, a gente acaba colocando pessoas assim que até não se topam muito no dia a dia, mas acabam indo junto para o hospital e vai muito legal. E às vezes é a melhor ô visita que Bruno, esse palhaço fez, porque ele trabalhou na diversidade, ô Bruno, entendeu? fazendo um adendo nessa questão que você falou do voluntário, né? Meu filho tá muito doido. Do voluntário, dessa questão assim, entra porque é namorado. Tem uma questão também bem interessante, é quando entram namorados, né? Eles precisam entender que dentro da organização eles são indivíduos individuais. Ó, a gente tem experiência, para começo, assim, é muita exceção a gente passar casal. Até hoje só passou dois. E nós não temos várias experiências assim, sabe? Se eles começam a namorar, eles começam depois. A gente não teve namorado que começou antes assim. A gente tem uma psicóloga marrenta e essa mulher, ela fala e tudo que ela fala, bendita, é aquilo que ela fala, sabe? Então, assim, a seleção, ela não é critério só meu e do Bruno. Tem um monte de coisa que é levada em consideração. As pessoas, às vezes, elas acham que, eu vou pedir para mim e para o Bruno. Tipo, não adianta. A gente estabeleceu uma coisa e a gente quer que cada vez mais isso fique claro que a ONG não é eu e o Bruno. Porque a gente passa, né? Sim, Então, a ONG é essa estrutura de pessoas que E é fazem parte hoje. isso é importante, quando se fala que a ONG é mais importante que pessoas, ela é mais importante que as pessoas que fundaram ela. Você entende? Isso é bacana ter esse norte dentro da organização, né? Porque daqui a pouco, as pessoas que fundaram, graças a Deus isso não aconteceu aqui, mas dependendo da organização, as pessoas que fundaram elas podem estar perdendo o foco do que elas fizeram. E como existe sim, uma assembleia e tudo mais, por uma questão de sim, gestão, você sabe disso, entendeu? Isso tem como ser alterado e não perder aí a linha da organização. Só para complementar lá que esqueci o nome dele também agora falou, em relação à afetividade, Rodrigo, em relação à afetividade, a afetividade ela não interfere em nada na escolha das duplas. E eu não posso deixar isso interferir. Na verdade é isso. Eu vou evitar em alguns momentos, principalmente na época de seleção, eu vou evitar colocar pessoas que não têm nenhum tipo de afetividade. Agora, geralmente na seleção as pessoas elas ficam mais próximas. sim, Agora eu vou falar uma coisa. Se você é o cara bonzinho, né? Não você, Rodrigo, tô falando você das pessoas. Se você é o cara bacana, que quer levar a humanização pro hospital, que quer levar amor, quer levar, sabe? Você não vai se dar bem com a sua dupla, você não vai relevar as coisas. Eu fico passada quando alguém fala, você não me coloca com tal pessoa. Fez isso pra mim? Eu faço o bonequinho voodoo da pessoa, gente. Coloco por ódio. Daí eu coloco por ódio. Porque assim, a vida é assim, e a gente precisa estabelecer relações. Porque sabe o que sim, acontece, Edu? A gente vê assim, não me coloque com tal pessoa porque eu não gosto muito dela. E isso é normal, isso é do ser humano, certo? Mas beleza, e se você encontra uma pessoa internada no hospital que você não gosta muito, você não vai visitar? Você não vai interagir com ela? É para isso que serve a oficina que a gente dá do amor. A gente fala, eu deixo ela por último. E todo mundo fica assim, nossa, mas não vamos falar do amor? O amor é a última coisa que nós vamos falar. Porque sim, para começar, amor é requisito básico para fazer qualquer coisa na vida. sim. Então já começa por aí, né? A gente respondendo Gente, isso. olha só, o papo tá muito bom, mas a gente precisa ir, né? Senão a gente fica aqui, porque é um assunto que eu tenho muito prazer de falar e vocês também. São coisas que a gente gosta muito e acredita, né? Talvez a gente possa fazer uma segunda. Mas assim, Bruno e Michele, eu gostaria de agradecer vocês por hoje, né? Por essa troca maravilhosa, né? Todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora, nos desculpem os probleminhas técnicos aí, às vezes acontecem mesmo. O Rodrigo aqui tá falando já. E, cara, se você não tem filho pequeno em casa ainda, tem que ter família, né? A gente tem que Olha fazer o nosso só, trabalho, mas tem que dar conta do restante.
Diga Se lá. alguém precisar, a gente está no perfil do SOS, mas não é só a gente que administra esse perfil. Então, tem o nosso perfil, que é o Brunimic, que tem a Mic. Vocês vão por Mic, acho que só tem eu lá. E eu sou amiga do Edu, então pelo Edu vocês acham a gente lá. E se precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato com a gente na quarentena. Vamos falar por WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar e se precisarem de alguma coisa. E é isso, pessoas. Eu também gostaria de falar. Desculpa, Bruno. Gostaria de falar para vocês o seguinte: o Nariz, a gente fez um curso online que está sendo conduzido pela Nádia Moraes, que é a nossa conselheira artística. A gente está indo para a segunda turma. Eu vou deixar aqui escrever para vocês qual é o link. Também, se vocês tiverem interesse nessa quarentena em conhecer um pouquinho mais da palhaçaria, mas se autoaperfeiçoar, porque o curso não fala só do palhaço, mas fala de um autoconhecimento. Participem. A Michelle acabou de concluir o curso também. Pode falar um pouquinho do curso? Pode. Posso, galera. Assim, eu confesso que quando começou tudo isso, quando eu tinha um pouco de preconceito com coisa online, sabe? Mas eu vou falar assim para vocês que eu me surpreendi, compensa muito. Eu não acredito em coisa que leva direto para técnica de palhaço. Porque palhaço é uma máscara, o nariz do palhaço é uma máscara. Não adianta você colocar uma máscara em cima da outra, porque você vai tirar. E o curso que o Nariz está oferecendo com a Nádia é bom. E não precisa ser palhaço. Longe de querer ser palhaço, é um curso para você ter autoconhecimento e é a base para você começar o estudo da palhaçaria. Então, assim, eu super indico, concluí o meu essa semana. E indico mesmo, façam, porque eu acho que a gente precisa compartilhar coisas boas, coisas que engrandecem a gente, coisas que fazem a gente ser um ser humano melhor, não tem por que reter conhecimento. Então, assim, façam porque compensa. E quanto mais conhecimento tiver nessa área, melhor. Como a gente falou, não é só época de seleção, mas sim você sempre está buscando alguma coisa, é importante para o palhaço. O mundo lá fora, quando a gente voltar, vai precisar de pessoas preparadas. Pessoas Sim. que têm mais contato com esse fracasso, com esse eu, com essa vulnerabilidade, são pessoas que vão brilhar lá fora, porque não vão ter medo de perder. Vai perder o quê? Né? A gente sabe o que é importante. Então, a gente só pode perder o que é muito importante e que não é material. Então, assim, estudem. Conhecimento não pesa. Eu super indico mesmo esse autoconhecimento. Quando eu conheço a mim mesmo, eu conheço melhor o outro. Só para encerrar a minha participação, Dulce, eu queria falar o seguinte, cara. Assim, a seleção não acaba nunca. O dia que você terminar a seleção, você com certeza você parou de trabalhar com palhaço. Então a seleção não acaba nunca. Se você olhar assim, agora estou dentro da organização, você vai cair o seu rendimento. Trate como sempre tivesse na seleção. Porque nesse momento você sempre vai atrás de algo mais. Jogar um pouco mais e aprender um pouco mais. Beleza? Eu fico por aqui hoje. Grande beijo para você, teu pequeno. Certo? Para essa galera linda que ficou aí. Poxa, ficou uma média de 25 a 40 pessoas o tempo todo. Edu, obrigada pelo convite. Foi bom, né? Obrigada pela oportunidade da gente poder participar. Valeu mesmo, viu? E tamo junto. Tamo junto. Gente, eu sou muito fã desses dois. Dizer para vocês, finalizando aqui, que quando eu precisei, estava cheio de dores aqui em relação ao grupo, já estava num processo já meio avançado, mas precisava de algumas dicas, eles me receberam de braços abertos, eu fui lá em Ponta Grossa e assim, hoje eu tenho o maior orgulho desses dois aí, de caminhar juntos. Estamos lá no Palhaço em Rede juntos também, em outras aspirações, defendendo esse lugar do voluntário e do palhaço, né? Então, estamos juntos. Filho, dá um tchau. Não desista. Pessoal, eu amo vocês. Galera do Nariz também. É isso, gente. Obrigado por ter ficado com a gente. A gente tem feito uma série de live falando sobre vários assuntos. Esse é um deles, então continue acompanhando a gente, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Galera. E faça um curso. Beleza? Faça um curso. Faça um curso. Vamos ver aí. Faça. Quero você lá. Beijão, galera. Tchau, tchau.